Tudo em paz com você? Tudo bem? Sim, glória a Deus. Nós estamos aí no meio de um feriado, né? Amanhã é o Labor Day. Algumas famílias estão viajando, outras estão aqui, outras estão nos acompanhando pela rede social e a gente segue em frente. Amém? Você que está aqui conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Recebe o nosso abraço. Somos simples, somos nós aqui. O que você está vendo, essa é a igreja. Com mais uma parte que não está aqui. Tá certo? Mas eu creio que Deus tem coisas grandes conosco. Certo? O Bial, ajuda aí, Bial. Ajuda aí, Bial. Amém? Todos vocês têm o boletim com você, não? Sim? Todos têm? Tem alguém que não recebeu a palavra impressa? Todos? Amém. Queria estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor nessa manhã. Já há algumas semanas a gente vem falando sobre a família. E hoje eu quero dar continuidade a essa palavra. Na semana passada, se você lembrar, o último texto que nós lemos foi o Salmo 128. E a minha ideia era hoje trazer o Salmo 28 como continuidade daquela palavra. Eu até escrevi a palavra, mas no processo Deus começou a falar comigo a respeito de graça. Eu fui ver o que o Senhor queria falar comigo a respeito de graça, e orando Ele me trouxe esse exemplo que eu quero compartilhar com vocês. Essa palavra não é minha, ela é minha porque Deus colocou no meu coração, mas é a palavra do Senhor. E assim como ela falou comigo, eu espero que ela fale com você. Amém? Eu coloquei o título dessa palavra, A Salvação da Família. Atos 16, 31 fala assim: eles responderam, eles quem? No contexto, Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua... A família é o primeiro ministério que Deus nos confiou. É o primeiro ministério. Tudo aquilo que Deus trata como primícia é importante para Deus. Nós precisamos entender isso. O pastor Márcio, há 2 domingos atrás, trouxe a respeito da necessidade de nós entendermos o que é primícia. É aquilo que é prioridade para Deus. Fala, primícia é prioridade para Deus. E se é prioridade para Deus, é prioridade também para mim. Porque é um propósito. Prioridade é propósito. Prioridade fala de propósito. E família é propósito. Então eu preciso entender isso daí. E Deus deseja fazer da minha família uma extensão da igreja. Onde nessa casa todos exercem uma fé viva em Deus, no Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Fala, o meu Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer relacionar diretamente com você. O véu foi rasgado, por isso que Jesus morreu e ressuscitou. Porque aquilo que só o sacerdote podia fazer, agora todos nós temos acesso à presença de Jesus. E por isso que Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus de relacionamento. Quando você vai lá na criação, você vê que Deus se encontrava com Adão todos os dias. Que Deus que tem uma agenda que prioriza o relacionamento, não é não? Muitas vezes nós achamos que nós estamos ocupados aqui, gerenciando uma parte da cidade de Deerfield, o gerente do universo. Ele tem tempo para você todos os dias. Uau! Não é tremendo isso? Porque Ele quer falar com você, Ele quer falar coisas com você. Mas eu estou ocupado, eu sei. Talvez o nosso Deus esteja mais ocupado ainda, né? Mas Ele arruma tempo. Porque você é prioridade. Você é prioridade para Deus. A sua vida é algo, um espetáculo. Quando Deus te criou, Ele falou assim: gostei do que eu fiz. It's good enough. Né? Às vezes a gente estica daqui, estica de lá. Não é não? Para ficar mais bonitinho. Isso ok. Está tranquilo, fica na paz. Até domingo passado falaram que o Botox ele é bíblico porque a noiva tem que ser apresentada sem ruga para Jesus. Cara, se a gente empatar, a gente está no lucro, viu? Não dá para ganhar uma, não.
Mas Deus quer fazer da nossa casa um lugar de bênção. Um lugar onde tem um Zacar, alguém que vigia aquele lugar. Adão deixou de vigiar aquilo que Deus entregou para ele. E por isso o ladrão entrou lá no jardim e roubou aquilo que Deus tinha confiado nas mãos de Adão. Mas eu creio que Deus pode restaurar. Tanto restaurou aquilo que o inimigo desfez, restaurou de uma maneira mais poderosa, para dar continuidade. Porque os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Deus, ele é criador. O inimigo, ele é criatura. E nós precisamos entender isso. Tá certo? E a família é um lugar tão especial para Deus, é um lugar tão que Deus tem um cuidado tão grande, que ele entregou uma para cada um de nós. Não é assim? E eu costumo dizer que a família é o lugar onde você tem as maiores alegrias, ou, às vezes, as maiores frustrações. Porque são as pessoas que nós temos uma expectativa muito alta com elas, né? E onde você cria uma expectativa muito grande, há a possibilidade de você se frustrar com isso. Mas Deus, ele é um Deus tão poderoso que ele é capaz de restaurar. Assim como ele restaurou aquilo que muitas vezes a gente achava que não tinha mais jeito. Lá no Éden mesmo, ele falou assim, da semente da mulher virá um que pisará a cabeça da serpente e nesse será restaurada todas as coisas. E em Cristo se cumpriu isso. Deus vira para Abraão, ele faz uma aliança com Noé primeiro, e depois ele anda um pouco mais. Lá em Gênesis capítulo 12, ele fala assim, contigo quero fazer uma aliança, Abraão. Porque Deus sempre procura o homem para fazer uma aliança. Deus é um Deus de aliança. Fala, Deus é um Deus de aliança, de pacto. O pacto que Deus fez com o homem, Deus não quebra. E Deus fez esse pacto com Abraão, falando, você será uma bênção, Abraão. Aqueles que te abençoarem, serão abençoados. Aqueles também que não te abençoarem, vão comer do fruto daquilo que eles plantarem. Mas em ti será bendita todas as famílias da terra. E a gente sabe que esse processo caminha. Abraão gera Isaac, Isaac, Jacó, que depois se tornou Israel, os 12 patriarcas, vem a tribo de Judá, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e em Cristo estão sendo feitas todas as coisas. Estamos sendo transformados. E talvez você possa olhar para a circunstância e falar assim, mas ainda nem toda a minha família conhece o Senhor. Mas ainda nem toda a minha família tem um pacto com esse Deus verdadeiro. Fica firme. Pela fé, se creres, tu e tua casa serão salvos. Quando? Eu não sei. Cabe a você? O justo viverá pela sua fé, na promessa daquele que disse. Não é assim? Eu não preciso, a fé, alguém falou no grupo na sexta-feira, a fé eu só sei se eu tenho ela ou não, se eu pratico. É um negócio, o evangelho é um negócio muito, muito prático. Você crê? É seu. Não precisa fazer campanha de oração, jejum. A fé é uma convicção. Tá certo? Mas eu preciso entender que esse é o propósito original da família. Gênesis 1, 27 fala assim, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse é o propósito perfeito de Deus. Adão iria multiplicar, iria gerar filhos, a imagem e semelhança de Deus, esses filhos iriam gerar outros filhos, a imagem e semelhança de Deus, e o ser humano, Deus fez um pacto com o homem, lembra do pacto? O ser humano iria governar
iria dominar sobre a terra debaixo desse propósito. Mas só que o homem deixou de multiplicar o modelo de Deus. Gênesis 5:1, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, conforme a sua, e lhe deu o nome de Sete. Então agora o homem continua multiplicando, porque ele é um multiplicador. Porém o homem multiplica agora uma imagem caída, uma imagem que é a sua própria imagem. O homem não tem mais domínio sobre o pecado tem domínio sobre o homem. Quando Caim, ele deseja matar Abel, e lá no coração dele ele projeta isso, Deus se apresenta para Caim e fala assim, não faça isso. Cabe você dominar sobre o pecado. Mas aquilo que estava no coração de Caim, ele acabou fazendo, porque o homem passou a ser escravo do pecado. E como consequência multiplicou essa imagem caída. Mas graças a Deus que pela graça a família foi resgatada e o ser humano também foi resgatado. Romanos 8:29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de quem? Ou a imagem novamente sendo restaurada. Agora não mais a imagem de Adão, a imagem de Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É importante, porque essa palavra ela tem uma transição. Daquilo que a gente está falando lá da criação, para Cristo, que é Ele que está fazendo nova todas as coisas. E a partir desse momento eu passo a andar pela fé. Olha o que fala 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos o quê? Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem de quem? De Cristo. Como pelo Senhor que vem através do Espírito Santo. Então agora, Deus, lá no Pentecostes, nós falamos 8 semanas sobre o Pentecostes. Lembra disso, não? Quando Jesus vai assunto aos céus, os discípulos não entendiam aquele momento. Tá certo? Mas ele fala assim, eu vou ter que voltar para o Pai. Se eu não voltar para o Pai, eu não vou conseguir enviar o Consolador, porque é Ele que vai te ensinar, é Ele que vai te direcionar, e é Ele que vai restaurar em você todo o propósito de Deus. Na verdade, o Espírito Santo é Jesus Cristo vivendo em nós. Agora Cristo vive dentro de mim, tá certo? E o contexto que eu quero trazer, a aplicação dessa palavra, está lá em Atos, capítulo 16, que fala sobre o começo da igreja de Filipos. Paulo ele estava caminhando em uma direção, ele estava querendo ir para a Ásia, né? E ele teve uma visão, onde nessa visão a pessoa se apresentava a ele falando, e falava assim, vai para a Macedônia, né? Porque Deus tem um negócio com você lá. E o apóstolo Paulo, entendendo que era Deus falando com ele, ele vai para a Macedônia. E como consequência em Filipos. Chegando em Filipos, ele vai entender o que estava acontecendo naquele contexto, naquela cidade. No primeiro sábado ele vai para um lugar de oração, né, que era à beira de um rio, o judeu tinha esse costume. E ali ele começa a pregar a palavra. Naquele momento tinha uma mulher chamada Lídia, onde a palavra fala que Deus abriu o coração de Lídia. E ela recebe o senhorio de Cristo. Tá certo? E em seguida, começa o processo, a igreja começa a nascer em Filipos. E aí, num outro sábado, constantemente eles se encontravam lá. Mas só que no caminho tinha uma mulher, uma menina, que estava possessa por um espírito de adivinhação. E ela falava assim, aí vai, homens de Deus. E ficava repetindo isso o tempo todo. Até o momento que Paulo entendeu e discerniu o que estava acontecendo, e ela é liberta. Essa menina é liberta. E a palavra fala que ela deixou de andar
no engano e passou a andar pela verdade. Só que os senhores dessa menina, que ganhavam muito lucro com a posição dela, prenderam Paulo e Silas. Tá certo? E na cadeia, Paulo e Silas, presos, adoravam e cantavam louvores ao Senhor. Até aconteceu um terremoto naquele lugar. Até aconteceu sobrenatural naquele lugar. E aonde o carcereiro, naquele momento, vai se suicidar. E daqui para frente eu quero ler e aplicar essa palavra. Atos capítulo 16, verso 27. Por favor, acompanhe a leitura. Fala assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os seus presos tinham fugido do lugar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa foram batizados. Verso 34. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Cristo, em Deus. Vamos extrair dessa palavra alguns princípios que podem nos ajudar a entender por que Deus quer salvar a nossa família. Certo? Amém? Amém. Primeira coisa, eu preciso entender que a graça nos aceita como nós estamos. Isso é maravilhoso da parte de Deus. Jesus, ele me aceitou sem nenhuma explicação. E o pior, que ele sabia o que ele estava comprando. Não é assim? Ele sabia o que ele estava comprando. Porque Deus, a graça de Deus é um negócio tão fantástico. Em Atos 16, 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia o quê? Suicidar-se. Pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. É interessante porque esse carcereiro provavelmente maltratou Paulo e Silas, não foi? E historicamente, se você for ver, o carcereiro, ele era responsável por cada pessoa que estava ali. Se um prisioneiro fugisse, ele teria que pagar com a própria vida. Então, quando ele viu a cadeia aberta, quando ele viu a cela aberta, ele falou assim: é mais fácil suicidar-me, não é? Mas só que a graça alcançou o coração desse homem. Porque todos nós estávamos mortos. Todos nós estávamos nessa posição que esse carcereiro também estava. Mas só que alguém gritou: não te faça mal, porque existe esperança para você. E esse grito é o grito da graça para todo ser humano. A salvação para todos. Mas eu sou a salvação para todos. Deus, ele te aceita da maneira que você é. Você não precisa, a transformação, ela vai acontecendo no processo. Porque uma vez que eu sou salvo, eu preciso agora restaurar a imagem de Cristo na minha vida. A graça sempre existiu. A graça é receber o que eu não mereço. Sabe o que é a graça? É eu receber o que eu não mereço. A graça é receber diante de Deus aquilo que Ele preparou para toda a humanidade. Pois é o derramar da misericórdia de Deus sobre toda a humanidade. Sabe quem é a graça? A graça tem um nome, a graça é Jesus. A graça recebeu Saulo, que era o perseguidor da igreja, da maneira que ele era. A graça recebeu a mulher samaritana, do estado que ela estava, dessa mesma forma. A graça recebeu a mulher que foi pega em adultério,
como ela estava. A graça restaurou o filho pródigo. A graça restaurou a vida do carcereiro. A graça restaurou a minha vida e me aceitou sem nenhuma explicação. Esse é o caminho que a graça abriu para as nossas vidas. Entenda, a graça é um hiato de Deus. Fala, a graça é um hiato de Deus. É uma porta que Deus abriu para a humanidade. Porque o propósito de Deus é para que todos se salvem, para que todos recebam o reino de Deus. O homem não podia fazer isso pelos seus próprios merecimentos. Por isso Jesus, ele abre essa oportunidade. Porém vai chegar um dia que a porta da graça vai fechar. Noé ficou 100 e poucos anos pregando o quê? A graça. A graça sempre existiu. A graça sempre existiu. Lá no Velho Testamento você vê a graça trabalhando na vida das pessoas. Davi, o que aconteceu com Davi? A graça atingiu o coração de Davi, porque ele mesmo declarou a sua própria sentença. Então a graça sempre existiu. Mas só que a graça agora tomou a forma de um homem, que é Jesus. Olha o que ele fala em Lucas capítulo 4, verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Olha só o que ele fala. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Naquele dia, Jesus está falando assim, a partir de hoje, a graça, esse ato, vai ser mais efetivo na vida de todo ser humano. A partir daquele momento, a graça foi estabelecida. Jesus se apresentava como a graça, como a porta que Deus abriu para que o homem pudesse restaurar o relacionamento dele. Porém, eu preciso entender que a graça, ela é restauradora. Fala, a graça, ela é restauradora. Ela traz salvação para a minha vida, mas ela também, traz transformação para a minha vida. A graça, ela é ativada através da fé. O carcereiro creu e ele e a casa dele foram salvos. Atos 16:30. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. Você e toda a sua casa. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Esse é o propósito de Deus para nós. A casa é o lugar onde eu devo investir todas as minhas forças. É o meu primeiro ministério. E o apóstolo Paulo traz isso para uma amplitude ainda maior quando ele fala sobre o pastor, quando ele fala sobre a respeito das características de um pastor, das características de um diácono. A primeira qualificação que um pastor tem, o que alguém que serve na casa do Senhor ele precisa ter a casa dele em ordem. Porque como que eu vou cuidar da casa do Senhor se muitas vezes eu não estou conseguindo colocar em ordem aquilo que está na minha casa? Mas tem graça, fala, tem graça. E tem restauração. E tem transformação. Se eu creio, tudo é possível. Por 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, ela ficou lutando. Mas chegou um momento que aconteceu um divisor de água na vida dela. No momento que ela falou assim, eu me levanto e a partir de hoje, se eu tocar nas vestes dele, tudo vai mudar. É pela fé. A vida plena já está disposta, já está à nossa disposição, mas tudo é pela fé. Esse homem recebeu uma promessa que Paulo e Silas, eles declararam a palavra e ele falou assim, eu creio. E eu também creio que a minha casa será transformada. Nesse contexto, a gente vê duas conversões. Duas famílias que são convertidas. Quando Deus leva Paulo para estabelecer a igreja lá em Filipos, as primeiras duas conversões,
A igreja começa dentro de 2 casas. E me chamou a atenção isso. Porque quando Deus constrói a casa, a igreja automaticamente ela é edificada. E você vê Lídia, ela participando de um culto com Paulo, né? A palavra fala que ela era uma mulher temente a Deus e que estava participando de um culto religioso. Mas só que naquele momento, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia. E a palavra fala que ela se converteu. Então, o que eu preciso entender a respeito disso? Eu preciso participar dos eventos, eu preciso participar da igreja, mas eu preciso ter um encontro genuíno de conversão com o meu Senhor. Porque o novo nascimento, ele produz novos frutos. Olha o que João fala, o que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, verso 13. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer, pode ler, não pode ver o reino de Deus. É um novo nascimento. A graça me introduz à salvação, que é o propósito imediato. A salvação não é o propósito final de Deus. O propósito final de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Esse é o propósito de Deus. Porém, a salvação é o propósito imediato. Não para na salvação. Eu aceitei a Cristo, glória a Deus, sou salvo, bênção. Mas tem uma vida plena que Deus quer te dar. Tem a tua casa que Deus quer restaurar. Deus não restaurou pela metade a obra dele. Ele faz nova todas as coisas. E é isso que eu preciso entender. E depois da salvação eu preciso entrar num processo de conversão. Fala, depois da salvação, eu preciso entrar num processo de conversão. Eu estou indo para o norte, 360. Agora eu passo a andar em outra direção. O que mentia? Não mente. E o que mais? Passa a andar pela verdade. O que dava jeitinho? Aquele jeitinho. Ninguém está vendo. É um negócio aqui, só eu e o computador. Bota um 0 a mais. Um 0 a mais faz uma diferença enorme, sabia? O que roubava? Não roube mais. Vai trabalhar para você ter o sustento e para abençoar os outros. A provisão, ela passa por você para chegar na mão para abençoar outros. Não é assim? Até chegar na transformação. A transformação é o resultado final da salvação. Quando você vê os frutos, é porque a pessoa passou pela salvação, está permitindo a conversão e, como consequência, tem transformação. E aí a imagem e semelhança de Cristo é restaurada nas nossas vidas. Eu passo a andar como Cristo andou sobre a terra. Aí eu não preciso pregar sobre uma religião. As pessoas estão vendo que você, através da sua vida, você expressa o amor de Cristo. Mas como que acontece a mudança? Como que acontece a transformação? Romanos 12, 2. E não vivam... Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Então agora como você vai viver? Não, eu vou lá na igreja no domingo. Lá tem um louvorzinho agitado e tal. Às vezes em quando o pastor bota um negócio diferente. Lá é bom. O pessoal me abraça. Normalmente está perfumado. Né? Eu vou lá. Eu vou lá às vezes em quando. Mas não tem a ver em você ir para a igreja. É você não viver mais com a forma do mundo. Você está sendo criado, você está sendo formado novamente pelas mãos de Deus. Eu estou no mundo, mas não faço parte mais desse mundo. Não penso e não quero agir como o mundo age. Quero namorar. Você não faz parte mais do mundo. Estava tendo essa conversa com meu filho ontem. O bacana agora está dirigindo.
Eu sonhava um dia, eu vou jogar em time grande, vou ficar rico, e o dia que eu ficar rico, eu vou comprar uma BM para mim. Esse é o sonho de todo jogador. Aí eu olho para ele, bacana dirigindo a BM da Madame. É uma nova estação. Eu falei, vem cá, bacana, vamos conversar. Como é que você está? I'm so happy. Às vezes ele liga e fala, pai, vou fazer um hangout com meus amigos da escola. Eu falei, claro, filho, faça um hangout com os amigos da escola. Mas vem cá, vamos conversar. Vamos accountability. Vamos accountability. E aí, como é que tá? Dirigir a BM. Opa, é coisa benção demais. E é só ligar que o Zé, o cartão canta. Entendeu? Ah, é maravilha viver assim. Não é não? Eu perguntei para ele assim ontem, quantas orações você fez para Deus prover a tua vida? Ele olhou para mim e falou, prover minha vida? What is that? Eu falei, é claro. Mas eu quero dizer para você, relacione com as pessoas. E glória a Deus por isso tudo. Tenha cuidado quando você vai dirigir. Faça isso tudo com cuidado. Tenha cuidado com os teus amigos. Tenha cuidado com as pessoas que estão em sua volta. Tome cuidado com pessoas que não têm princípios. A pessoa que não tem princípio com os outros, vai chegar um momento que ela não vai ter princípios com você também. Aprenda. Você vai ter que lidar com essa situação. E eu estou aqui orando, e tua mãe está orando, e te aconselhando para você não cair em trampas. Mas você vai ter que escolher. Ou você escolhe ter uma vida transparente com os teus pais e falar o que está acontecendo, ou senão a gente não pode te ajudar muito. Não viva mais conforme o mundo. Os padrões do mundo, mas deixem que Deus, quem tem que deixar? Eu preciso permitir e dizer para Deus, pode mudar, Senhor. Pode mudar minha vida. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar o que o bacana está vivendo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente salva é uma mente onde a palavra de Cristo habita ricamente. A pergunta que ele escuta de mim quase todos os dias, eu não pergunto todos os dias para não ser o chato, mas eu me aguento 2 dias, no terceiro eu pergunto, você leu a Bíblia? Ele lê, mas às vezes ele quer me dar uma enrolada. O que você leu? Ah, toma mais um limão, Falei, não, o que você leu, bacana? Fala o que está no teu coração. Se não leu nada, né? Pai, não deu tempo. Então vem cá, vamos ler. Tem que entrar, a palavra tem que entrar. A transformação vem através da palavra de Deus. É o verbo de Deus. É Cristo sendo inserido na sua vida. Não viva mais conforme as coisas deste mundo. A Bíblia, ela tem que ser a tua fonte de alimento diário. Make it happen. I'm so busy. Make it happen. Para você não viver conforme as coisas. Porque a palavra é um negócio fantástico. Vamos ver o que ela faz. Atos 16, 32. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. A palavra é o fundamento de todo ser humano. A palavra transforma a mulher para ser uma mulher sábia, o marido para ser um homem que tem zelo por aquilo que Deus confiou nas mãos. A palavra é o próprio Espírito Santo que fala contigo diretamente. É Deus falando contigo
Diretamente. É uma espada de dois gumes. Ela separa a alma, separa o espírito e te dá propósito. Tá certo? 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te a quem? A Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Fala assim, mas eu ainda não tenho esse costume. It's ok, a gente está aqui para se ajudar. A gente está aqui para se empurrar. A gente está aqui para fazer força. Até você pegar gosto. Uma vez que você pegar gosto para esse negócio, você fica, com todo o respeito, um adito. A palavra do Senhor. Porque ela te fortalece, ela é lâmpada. Sabe, nos momentos difíceis, naquele momento que estava escuro lá naquele cárcere, o carcereiro fala assim, acende uma lâmpada. Acende uma lâmpada. Nós estamos vivendo esse momento. O mundo está escuro. O mundo não sabe para onde vai. E está pedindo assim, por favor, alguém acende uma lâmpada. Alguém me mostra o que está acontecendo. Quando você acende essa lâmpada, ela é luz para os teus caminhos. Ela é lâmpada para os teus pés. Ela vai te direcionar. Ela vai te dar sabedoria. Ela vai edificar a sua vida sobre a rocha. Colossenses 3,16. Que habite a palavra de Cristo ricamente em vocês. A palavra é instrução, a palavra é conselho, a palavra é sabedoria, a palavra é salmos, hinos, cânticos espirituais. A palavra gera gratidão ao meu coração. Ela é uma semente poderosa, a semente do reino de Deus, onde você semeia, onde você passa semeando essa palavra, que é do reino de Deus. Com certeza ela vai produzir um fruto. E é isso que nós precisamos entender. Por que eu estou tão ocupado ou por que eu não tenho tempo para algumas coisas? Não sei. O teu telefone ele tem um aplicativo que ele fala para você onde você gasta teu tempo. Você, hello? Entende o que eu estou falando? Não. Mas eu nem olho isso, é claro. Vai olhar. Eu pego uma série para ver, mas eu vou até o fim. Que seja 20 capítulos. Eu sei, série é bom. Mas pega uma série de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e vai embora, vou embora, vou até o fim, vou até Apocalipse, eu vou chegar lá. Se apegue à palavra. Quando o homem segundo o coração de Deus, Davi, foi doutrinar, foi ensinar Salomão, ele fala, filho, amarre essa palavra no teu peito, assim, ó, que ela seja um colar, porque ela vai te dar visão, ela vai te dar orientação. Não se aparte do teu coração a palavra de Deus. Ela é a sabedoria do Deus Altíssimo. Ela é uma carta de amor para mim e para você. Nós precisamos ter o costume de abrir a Bíblia em casa e falar assim, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco através da palavra do Senhor. Os apóstolos tinham zelo pela palavra. Jesus tinha zelo pela palavra. Os discípulos amavam a palavra. O Davi fala assim, como eu amo a tua palavra. Ela é o mel que me sustenta. É gostoso ler, é bom ler. Eu fico viajando naquilo que Jesus fala. E isso cria em mim o caráter de Cristo. Quando eu me deparo com a palavra, ela tanto mostra o caráter de Cristo como aponta os meus defeitos. Mas ela é um ser transformador. A palavra é poderosa. Amém? Uma vez que a palavra entra, a graça nos abraça do jeito que nós estamos. Certo? A fé aciona essa graça. A palavra de Deus é o fundamento que transforma as nossas vidas. E agora a casa é transformada. A casa do carcereiro se tornou um lugar de cura. Eu não sei como era a casa do carcereiro antes. Eu não sei se ele chegava em casa bravo todo dia. O homem. Sabe como é que é o homem, não? Esses meninos já tomaram banho. De novo isso daí para comer. A casa está igual a terra no começo. O menino não arrumou a cama de novo. Se é sócia da FPL, essa luz fica acesa o dia todo. Não sei, talvez o carcereiro chegava em casa desse jeito, sabe? Mas alguma coisa mudou. Mudou na casa porque primeiro mudou? Porque mudou? Ele fala, eu vou fazer algo diferente. Atos 16, 33.
naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos... Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Você quer se mover na tua vida? Eu quero. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso na minha casa. Eu não quero só ter informação de quem é Cristo. Eu quero viver uma casa convertida a Cristo. A palavra não apresenta os detalhes desse homem. O que a palavra apresenta é que é uma pessoa totalmente transformada. A graça tem a capacitação de transformar o coração do homem. Falar graça tem a capacitação de transformar o meu coração. Eu imagino que Paulo falando com ele assim: carcereiro, eu fui o perseguidor da igreja. Eles me chamavam de Saulo. E um dia eu tinha um propósito de ir para Damasco. Persegui aquela igreja que estava andando lá em Damasco. Mas no caminho de Damasco, eu tive um encontro. E eu caí aos pés desse ser e falei para ele: quem és tu, Senhor? Porque eu sabia que eu estava diante de Deus. E esse ser fala: Paulo, eu sou a Cristo, Paulo, a quem você persegue. Fiquei cego por 3 dias. Ananias um dia me encontrou e me chamou de irmão Saulo. Não me acusou. Não trouxe o meu background. Não falou o que eu fiz de errado. Mas impôs as mãos sobre mim. E eu fiquei cheio do Espírito Santo. E a partir desse momento, eu não consigo viver nem falar de outra coisa senão essa graça verdadeira. Josué 24, 15, a parte C, fala assim: eu e a minha casa, nós iremos servir o nosso Deus. Josué aqui já estava na terra prometida. Josué estava bem na foto. A promessa tinha se cumprido na vida dele. Porque ele era o condutor. Ele que iria introduzir o povo à terra. Mas ele fala assim: não basta só eu entrar na terra. Eu quero que toda a minha casa também entre nessa terra. Porque é uma terra boa. Ela mana leite e mel. Eu quero isso para minha família. E você fala: Marciano, ainda essa promessa precisa se cumprir na sua família? Precisa. Nem todos conhecem o Senhor. Eu quero pregar o evangelho para muitas pessoas. Mas eu também quero ver minha casa servindo ao meu Deus. Eu quero ver esses milagres acontecerem dentro da minha casa. Essa conversão genuína acontecendo dentro da minha casa. Isso é um milagre, isso é o sobrenatural da graça de Deus sobre nós. E fazer com que a sua casa se transforme em um lugar de cura, um lugar de restauração, onde o vizinho está querendo separar e você chama para a tua casa e fala assim: não faça isso, há restauração para a sua vida. Nós fizemos uma reunião de pastores a semana passada, e o pastor Marcos lá de Londres, no momento que ele ia entrar na reunião, ele falou: não posso. Por que não pode? Porque um vizinho bateu aqui na minha porta e falou assim: eu quero me matar. Quantas pessoas estão clamando pela graça de Deus? Quantas pessoas precisam ouvir: existe esperança para você? Porque assim aconteceu na minha vida. Aí você fala o teu testemunho. Aquilo que Deus fez é bom demais para não crer. Não tem como não dizer aquilo que Ele fez. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele traz o filho pródigo que já tinha ido lá há muito tempo. Ele traz quebrantado, arrependido e fala: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra a terra. Estou aqui para restituir. Não me trate mais como um filho.
Me trate como um empregado, mas só que filho é filho. E o pai fala assim, você é filho. Você voltou e aqui tem um anel, aqui tem roupas novas, aqui tem sandálias. A casa está à tua disposição. Esse é o reino de Deus, esse é o amor de Deus sobre as nossas vidas. E quando isso acontece, a alegria enche a casa, ou a alegria enche o coração de todos os familiares. Atos 16, 34. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande por ter crido em Deus. Não há alegria maior do que essa. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria onde? No Espírito Santo. Você não depende mais do exterior, você não depende mais do que está do lado de fora para você ter paz e alegria, porque dentro de você foi colocado o Espírito Santo. Ele produz a paz, ele produz o gozo, ele produz a fé, ele produz a temperança, ele produz tudo aquilo que você precisa para viver o reino de Deus. A paz e a alegria são características de quem é templo do Espírito Santo. Fala, eu sou templo do Espírito Santo. A gente pode ver Paulo e Silas. Eu não trouxe o texto, mas se você voltar alguns versículos, você vai ver que Paulo e Silas, à meia-noite, eles faziam o quê? Oravam e louvavam. Quem tinha enviado Paulo e Silas para Filipos? Hã? Ele podia falar, que barca furada, viu? Melhor era ir para a Ásia. O Senhor me envia para cá. Eu faço o bem a esse povo. E é dessa maneira que eu sou tratado. Mas só que aí não tem reino. Aí não tem terremoto e aí não tem salvação. Aí tem justificação. Aí Deus fala, se já está te justificando, então o que eu vou fazer? Mas quando você ora, quando você adora, você fala, Deus, eu não estou entendendo nada. Mas louvado seja o nome do Senhor. E a oração desse povo era um negócio diferente. Oravam primeiramente pedindo graça para suportarem os sofrimentos e depois pedindo perdão e salvação para os seus perseguidores. Então, secundariamente, entoavam louvores a Deus, agradecendo por serem encontrados dignos de sofrerem opróbrios por causa do testemunho de Jesus. Se o Senhor nos der esse coração, como o coração de Paulo e Silas, você vai orar e cadeias vão romper. Você vai orar e portas vão ser abertas e o reino de Deus vai ser restituído na sua vida. Quanto que o inimigo roubou? Eu não sei. Mas existe um princípio que fala que ele tem que restituir 7 vezes mais. Eu creio. Eu creio. Eu creio nas promessas do Senhor. E era isso que esses homens estavam apegados. Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Essa é a ousadia do Espírito Santo. Às vezes alguém vai se apresentar ou você vai conhecer alguém que fala assim, eu estou nessa condição de saúde. A pessoa usada no Espírito Santo, ela vai falar assim, em nome de Jesus, existe cura para a sua vida. Existe Jeová Rafá, aquele que cura. O casamento está nessa condição. Existe restauração. Se Deus restaurar a tua vida, Deus vai restaurar o teu casamento também. Restaura o meu casamento. O casamento é consequência da restauração que Deus vai fazer na sua
vida. Deus pode restaurar relacionamentos de filhos e pais. Deus pode todas as coisas. Porém, eu preciso me colocar nesse lugar e falar: Deus, eu e a minha casa, eu vou lutar até o fim da minha vida para que eu e a minha casa possamos servir o Deus vivo. Esse é o maior propósito do homem. Se nós ganharmos e fizermos uma igreja muito grande e perdermos a nossa família, nós erramos no propósito. Queremos fazer a obra, mas também queremos cuidar dos nossos familiares. 18 anos, vai meu filho, vai. Não. É ensinar, é treinar. Estava falando para o Caleb ontem, você tem que ser um homem de caráter. Você tem que ser um homem de princípios. Você tem que aprender a temer a Deus. Você tem que ter uma experiência com Deus. Não é o Deus dos teus pais. Você tem que entrar neste lugar sozinho, nesse Santo do Santo, e encontrar o Deus verdadeiro. E ser tocado como Jacó foi tocado. E a partir daquele momento, o andar, o caminhar é mudado, é transformado. E é isso que nós precisamos viver. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Senão se torna uma religião dos pais. Que não pode. Um dia ele cresce e fala: agora eu posso. Se não tiver uma experiência com Deus, só Deus tem o coração do homem. Uau. Só Deus pode ter o controle do teu coração, se você permitir. Conclusão. Mais do que nunca, Deus quer resgatar os nossos familiares, através da sua maravilhosa graça, fazendo da nossa casa um lugar de paz, cura, provisão e amor. Leia essa última frase, por favor. 1, 2, 3. Agora leia ela na primeira pessoa, profetizando sobre a sua vida. Pois eu... Ficou a mesma coisa, né? Pois eu creio. Eu vou viver na minha casa tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. E se precisar se arrepender? Lembra da conversão? Lembra da salvação? É salvação, arrependimento, transformação. E Deus age na transformação. Os meninos do louvor, por favor. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tem alguma área, tem alguma pessoa, tem alguma coisa na sua vida que se perdeu? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que foi perdido. Hoje é dia de restauração. Talvez a primeira pessoa que Deus quer restaurar é você, seja eu. É o entendimento, restaurar esse entendimento. Restaurar o propósito de Deus. Quando Deus restaura o propósito e o homem passa a andar no propósito, ele começa a ver a graça e o favor de Deus agindo na vida da pessoa. Você entende o que eu estou falando? Olha para mim, por favor, todos. Eu sei que às vezes existem circunstâncias ou realidades que ainda não estão de acordo com aquilo que a palavra está sendo apresentada. Mas a pergunta é: há fé para a transformação? Se houver fé, o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. A palavra fala de uma parábola de uma mulher que perdeu um dracma. Ela tinha 10. Ela perdeu uma. Aonde? Dentro de casa. Ela abriu as janelas, ela acendeu uma lâmpada, ela fez de tudo até encontrar aquela única dracma. Mas eu tenho 9. Não. O propósito é plenitude.
Eu quero tudo aquilo que Deus tem me confiado. Eu vou lutar, eu vou abrir a janela, eu vou acender a luz, eu vou limpar a casa. Às vezes tem que limpar a casa, sabe? Para encontrar a dracma tem que limpar a casa, tem que expurgar aquilo que não está legal. Para chegar uma hora que você encontre novamente a dracma. Aí ela chama as amigas, ela chama as pessoas e fala assim: encontrei, vamos fazer festa, vamos trabalhar a restauração. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho voltou, festa, porque o que estava perdido foi encontrado. Esse deve ser o coração da igreja. Nós temos que lutar até encontrar aquilo que se porventura se perdeu na caminhada. E quando encontramos, nós vamos fazer festa, porque aquilo que havia sido perdido foi encontrado, e há restauração. Esse é o evangelho do reino de Deus. Não é um evangelho mais ou menos, é um evangelho de restauração plena em todas as áreas da sua vida. É viver a plenitude de Deus aqui nessa terra. E a plenitude vem através da transformação do caráter. Eu e a minha casa, nós vamos lutar para estabelecer o governo de Deus, para estabelecer o reino de Deus nessa geração. A próxima geração, eles vão ser responsáveis pela próxima geração. Mas nessa geração, Deus conta comigo e Deus conta contigo, homem de Deus. Estou tão ocupado com o meu business. Coloca na balança aquilo que passa e aquilo que é eterno. E que Deus te dê sabedoria para tomar as decisões. E Deus restaure o teu coração como um guerreiro do Senhor, como alguém que não pode deixar de clamar, como alguém que não pode deixar de anunciar aquilo que viu e tem escutado. Existe um povo, existe tanta gente clamando por misericórdia, não sabendo, anda de um lado para o outro, buscando Deus aqui, buscando Deus acolá. É necessário se levantar uma igreja dizendo assim: o Deus que você procura está dentro de você. Se você tiver fé, hoje Ele vai habitar em você, vai fazer de você morada, vai cear com você, e a partir de hoje essa casa vai ser transformada. A partir de hoje você e a sua casa vão viver algo novo, algo fresco, algo que vem da presença do Senhor. Ah, mas eu estou com problemas. Todos nós temos problemas. Onde você está olhando para os problemas, vão se criados outros problemas. Você olha para o problema e leva ele para Deus e fala: Deus, eu não consigo resolver esse abacaxi aqui não, mas eu tenho um Deus que tudo pode. Eu entrego esse fardo nas suas mãos hoje, porque eu vou descer lá para a terra e vou seguir em frente, e vou seguir caminhando, vou seguir anunciando esse evangelho, até que o propósito de Deus se cumpra dentro daquilo que Deus tem me chamado para fazer. Wake up, igreja, wake up, wake up. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo comece a fazer um avivamento no meu coração, e não tomar a forma deste mundo, e não fazer tudo o que os outros fazem. Existe algo que é Deus fazendo com você, fazendo através de você, e é isso que gera vida na sua vida. Quero orar por mim, quero orar por você. Ponha-se de pé, por favor. Senhor, a Tua palavra é poderosa, meu Deus. Senhor, existe promessa sobre a família. Senhor, a Tua palavra diz: se a fé for acionada, não haverá impossível para o alcance de Deus. E nós estamos aqui nessa manhã, primeiramente para dizer: perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa quando nós não agimos como um discípulo. Perdoa quando nós não agimos com sabedoria. Perdoa, Senhor, quando nós afastamos as pessoas de nós ao invés de atraí-las. Nos perdoe, Senhor. Nós viemos diante do Senhor dizer: perdoa as nossas vidas, Pai.
estamos aqui dizendo, Senhor, nos perdoe. Mas eu também sei que onde há arrependimento, há restauração. Onde há arrependimento, o reino entra. E onde o reino entra, nada fica da mesma maneira. E é isso que nós queremos orar nessa manhã. Que o teu reino entre, assim como entrou no coração de Lídia, assim como entrou no coração do carcereiro, assim como entrou no coração de Paulo. Que o teu reino venha entrar no nosso coração. Assim como entrou no coração de Josué, que o teu reino venha entrar nas nossas vidas. E que nós venhamos lutar por aquilo que é eterno, por aquilo que tem valor diante do Senhor. Eu quero apresentar a tua igreja. Temos orado, essa é a 4ª semana que nós temos orado a respeito das famílias, meu Deus. Temos orado por restauração, temos orado por conversão, temos orado por milagres. Pai, cumpre a tua palavra, escute a oração da tua igreja, Senhor. E ó Deus, promove um terremoto. Deus, rompe as cadeias, abre as portas das prisões, Pai, para que o cativo seja liberado, para que o cativo seja restaurado, para que haja salvação, para que haja conversão e para que haja transformação plena, na autoridade que há no nome de Jesus. Queremos viver, ó Deus, em uma comunidade onde é dado o devido valor à família. Queremos viver em uma igreja onde nós entendemos, ó Deus, que o primeiro ministério é a nossa casa. Nos dê graça, Senhor, para viver esse modelo. Nos dê graça, Senhor, para viver essa plenitude dentro das nossas casas, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. E nós entregamos diante do Senhor as nossas debilidades, nós entregamos diante do Senhor aquilo que precisa ser tocado pelo Senhor, no nome de Jesus. Que essa palavra venha gerar fé no meu coração, que essa palavra venha me edificar e venha edificar a sua igreja.